Estamos retornando e vamos voltar àquela questão. Nós estamos falando sobre vinhos e os pratos ideais para acompanhar o vinho. A pergunta que ficou para ser respondida agora é: qual é a relação melhor de vinho com as carnes brancas? Diogo, explica para nós aqui. Com as carnes brancas, como peixe, frango e porco, são aconselhados os vinhos brancos, mas você tem alguns vinhos tintos que eles são muito leves, que a gente fala de ligeiros ou médio corpo, como Pinot Noir, alguns Merlots, os Nebbiolos da Itália, você tem alguns Pinot Noirs da França também, que acompanham muito bem. Mas o principal que a gente fala, quando a gente vai falar de harmonização, é o que? A gente vê peso, qual que é o peso que a comida tem e o peso do que o vinho tem. O peso do vinho, você compara um vinho como se fosse um leite, tá? O leite desnatado, ele vai ser um vinho ligeiro. Um leite semidesnatado é um vinho de médio corpo. E um leite integral seria um vinho bem encorpado. Você faz a mesma coisa com a comida. Do jeito que você sente ela, o peso, o molho, a própria carne na tua boca, se ela é leve, se ela é média ou se ela é pesada. E faz essa harmonização com o vinho. O indicado, como eu já disse, carnes brancas são peixes brancos, são vinhos brancos, carnes vermelhas, vinhos vermelhos. Mas aí você tem essa área cinza, onde você pode trabalhar as duas. Tanto um peixe, que ele está com molho de tomate, uma muqueca, você pode usar um sangiovese da Itália, como você pode fazer com uma carne, que ela está com molho branco ou um molho cremoso, e você pode usar um chardonnay, que ele tem uma cremosidade, um vinho bem amanteigado, que também vai muito bem. Para o nosso clima aqui, quais são os vinhos que você recomenda, Diogo? Então, realmente, aqui pro Brasil, o clima não ajuda muito, porque ele é um clima muito tropical. E tem muita chuva, às vezes ele está seco e bastante quente. O que é indicado? Inverno, vinho tinto, melhor opção. E é o que as pessoas vão. Aqui em Campo Grande você vê, no inverno o consumo de vinho aumenta muito. Você vê as cantinas, como que aumenta o consumo, a compra de vinhos. Chega no verão, que é um absurdo, o consumo vai lá embaixo. Porque as pessoas associam vinho com o clima. Ele pode ser associado, mas cada vinho é certo para um tipo de clima, é certo para um tipo de temperatura. O inverno, vinho tinto. No verão agora que a gente está chegando, você tem vinhos maravilhosos, rosés, vinhos brancos, espumantes, coquetéis com os vinhos. A gente faz aqui as degustações com vários espumantes, nacionais, importados. Os vinhos rosés da África do Sul, da própria França, aqui no hemisfério sul, do Chile e da Argentina, eles são maravilhosos, são bem tropicais, são bem leves. Tem vinho em torno com 8, 9% de álcool, ou seja, ele é quase com uma cerveja encorpada. Você tomando ele bem geladinho, ele é maravilhoso. Você tomar um espumante no meio da praia, ou então na piscina, fim de tarde, fazer um happy hour tomando um vinho branco, um vinho rosé, comendo uma salada, comendo uma comida gostosa, não tem coisa melhor. Você vai fazer o quê? Uma harmonização, comendo algum tipo de comida com cerveja, uísque, é legal, mas é complicado, não é o par perfeito. O vinho, ele é perfeito para quando você fala em comida, é harmonização. Ou seja, cada prato tem um vinho certo, cada temperatura tem um vinho certo. O que não pode é mistificar o negócio, tem que desmistificar. Vinho é feito para ser tomado a qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, no calor, no inverno, numa chuva, ou seja, tem vinho para toda hora. Ótimo. Agora eu quero também falar um pouquinho sobre a relação de vinho e saúde. Mesmo porque eu lembro de algumas coisas, viu, Diogo? A minha avó, por exemplo, ela sempre... italiana, né? Eu tenho uma mistura de árabes e italianos. E deu essa bomba aqui. Mas a verdade é a seguinte, os mais antigos, eles sempre comentaram o seguinte: um copo de vinho todos os dias é sinal de longevidade, de vida longa. Olha, isso não está muito errado, não. É verdade, sim. Inclusive, durante as explicações que o Diogo acabou de nos dar, ficou claro, por exemplo, que para ajudar a digestão, para melhorar inclusive a quebra da cadeia de gordura ou mesmo de acidez, existem vinhos que são excelentes, muito melhor do que as outras bebidas, né? Existem outras bebidas que elas não têm esse componente digestivo. É também sabido, e eu comentei no início do programa, que foi o primeiro praticamente remédio que o homem teve contato. Não é? Se usava inclusive para curativos locais. Não é? Na época dos gladiadores, quem assistiu esses filmes ou vai ter oportunidade de assistir, você vai ver que para machucados eles pegam aqueles vinhos, aquelas bolsas de vinho e jogam em cima bebe, né? E joga em cima do machucado. Bom,
Mas, na verdade, existe bastante coisa que está relacionada com a melhora de certos quadros, seja da diabetes, seja do controle, por exemplo, de colesterol. Então, isso é uma verdade. Eu vou perguntar para o Diogo, porque tem uvas, o vinho, na verdade, quando a gente fala que ele tem poder digestivo, que ele tem poder medicamentoso, nós estamos falando, na verdade, da uva. Conta um pouquinho para nós que uvas são essas, Diogo. Isso é bem interessante, o Cury, que você está falando agora, essa questão da relação do vinho e saúde. Quando a gente fala de vinho e saúde, vamos pegar os dois diferentes tipos de vinho que a gente tem, que é o branco e o tinto. Cada um tem o seu benefício. Algumas pessoas falam assim, não tem benefício nenhum para a saúde o vinho branco. Mentira, é um outro mito que tem que ser quebrado agora. Os vinhos com maior poder antioxidante são os vinhos brancos, porque vêm da acidez. Os melhores vinhos, os vinhos brancos que têm a maior acidez, são Sauvignon Blanc, alguns Rieslings. Ou seja, você tem que procurar vinhos brancos de regiões mais frias. Porque o clima, ele interfere na acidez do vinho diretamente. Quanto mais frio a região, mais acidez vai ter o vinho. Quanto antes você colher aquela uva da parreira, mais acidez vai ter. Então você procura pegar vinhos brancos de regiões mais frias, como a França, a Itália, Portugal, qualquer região fria que tenha um vinho branco, para você ter esse poder antioxidante que vem dos vinhos brancos. Já no tinto, o que pega são os taninos. Porque os grandes poderes que tem, os grandes componentes que existem no vinho são os polifenóis. E nele vocês têm os flavonoides, você tem os taninos. Os taninos vêm da onde? Da casca e da semente da uva. Você já deve ter observado, quando você pega uma uva, você come ela, você mastiga e ela dá uma amarrada, que a gente fala de banana crua, que dá a pegada aqui na lateral, aquilo lá que é o tanino. E ele vem diretamente da casca e vem da semente. Alguns vinhos têm mais taninos do que os outros. O que tem menos tanino, na maioria das vezes, é o Pinot Noir. Por quê? Porque ele tem uma casquinha bem fininha, ou seja, ele não pega bastante tanino. O que tem mais tanino de todos chama Taná, que é um vinho do Uruguai, que até o próprio nome diz, Taná vem de tanino. A gente tem até um exemplo que eu trouxe aqui para poder mostrar para vocês, que esse Marichal aqui do Taná do Uruguai, que é uma uva uruguaia que você acha lá. Teve inclusive até um Globo Repórter que saiu mais ou menos uns 5 anos atrás, falando do poder medicinal do Taná. Inclusive médicos estavam indicando e prescrevendo o vinho Taná para eles tomarem todos os dias, como poder antioxidante, para diabetes, para poder melhorar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. Olha, ótimo, Diogo. Explicações fantásticas. Agora eu vou convidar vocês, aproveitando também a indicação do Diogo, para nós conhecermos a cozinha aqui do Território do Vinho. E eu vou conversar com a chefe da cozinha, com a chefe de serviço, que chama-se Luciana. E isso logo após o nosso intervalo. Aguarde um minutinho que nós voltamos já já. Como vocês já sabem, a Stivanelli é a loja que me veste. E eu quero convidar você a conhecer alguns produtos daqui que vale a pena incluir na sua lista de presentes. Olha essa promoção com essas camisas, por exemplo, R$ 99,00. Mas eu vou mostrar mais coisas para vocês. Como, por exemplo, esses sapatênis, todos de couro, além de serem muito confortáveis para todas as faixas etárias. E eu vou mostrar agora para você duas opções espetaculares. A primeira é com o João. Ele está apresentando uma roupa que é um esporte fino. E olha a beleza do sapato, super diferenciado. O Jefferson, ele está apresentando um terno, lã fria, 2 botões, aliás, super adequado para o nosso clima. Essa opção é uma opção espetacular. Pense bem. Quem sabe não é esse o presente ideal para você dar para alguém?